Bom, começando então pelo primeiro tipo de partida, que é chamada de partida direta, tá? A partida direta, na verdade, ela é a mais simples que a gente tem aí, e até por isso ela é a mais usada, tá? Quando a gente pega um CCM, né, com 100 partidas, normalmente a grande maior parte ainda é partida direta, né? Então, como que ela é composta, tá? Aqui no diagrama, no A aqui, a gente vê que esse é o jeito mais comum de ser utilizada a partida direta, tá? Basicamente, a gente usa sempre um contador, no caso de motor trifásico, um contador tripolar para fazer a manobra. E a gente pode usar aqui para proteger o motor, um disjuntor motor, que vai proteger tanto para sobrecarga como para curto-circuito, tá? Porém, existem outras possibilidades também, tá? Eu vou passar aqui para C, para a terceira aqui. Essa muito antigamente era se usado assim, né? Base instalada ainda é grande, tá? Como que era feito? Contator para manobra, tá? Para proteger contra curto-circuito, se usava fusíveis, 3 fusíveis aqui para curto-circuito, coloca dentro de uma seccionadora para seccionadora fusível, né? Ela acopla o fusível e também consegue seccionar o circuito, e coloca um relé de sobrecarga para proteção contra sobrecarga. Tá? Existe também uma terceira possibilidade, que está aqui na B, né? Que você mantém o contador, coloca um disjuntor só para curto-circuito e um relé de sobrecarga, proteção de sobrecarga. Tá? Essas são as 3 possibilidades mais utilizadas para a partida direta. Atualmente a mais usada é essa aqui com um disjuntor, motor e contador. Tá? Uma outra função muito importante do disjuntor aqui e de fusível com uma seccionadora é a gente ter a possibilidade de seccionar o circuito para manutenção. Então, se for necessário uma manutenção na máquina ou nesse motor, é através do disjuntor que eu vou seccionar o circuito, coloco um cadeado para evitar religamento não autorizado, faço a manutenção, depois que a manutenção finalizada, eu tiro o cadeado e religo o circuito, tá? Então, o disjuntor e a seccionadora junto com o fusível aqui também teria essa função de seccionar o circuito, certo? Bom, qual que é o lado bom de eu utilizar a partida direta, tá? O lado bom é que ela é simples, né? Então, só com o disjuntor, motor e o contador eu consigo fazer a partida. E por ela ser simples, eu consigo ter muita confiabilidade. A chance de dar problema dela é muito baixa. Outra coisa, quando eu bato o contador aqui, eu estou colocando 100% da tensão no motor. Então, isso faz com que o motor saia com um torque máximo ali, né? Que ele consiga dar para acelerar a carga. E isso também faz o serviço ser muito confiável que ele tem ali, tá? E também por causa disso, pela simplicidade, dificilmente se dá manutenção, a disponibilidade da planta fica grande, e essa disponibilidade de potência que está relacionada com o 100% da tensão que você está disponibilizando no motor de um instante para outro. Tá? O lado ruim da parte direta é que, como eu coloco 100% de tensão na partida, eu acabo tendo um pico de corrente muito grande, né? A gente viu que ele é em torno de 5 a 7 vezes a corrente nominal. Então, assim, quando eu tenho partidas com a potência baixa, né? Vamos pensar em corrente aí de 1 ampere, 7 amperes num transformador de uma fábrica não é muita coisa. Mas se eu for fazer uma partida direta, por exemplo, do motor de 100 amperes, né? 7 vezes 100 dá 700 amperes. Aí pode ser que o transformador não seja capaz de mandar a energia suficiente para a partida, né? Alguns problemas podem acontecer, por exemplo, com uma queda de tensão na rede, tá? Então, o que acontece é que a partida direta ela sobrecarrega o sistema elétrico ali na hora da partida, tá? Outro problema também é a questão que, como eu jogo 100%, tem aquele pico de corrente, ela tem uma variação do conjugado muito rápido no começo, né? O que seria a variação do conjugado? Seria o tranco que o motor vai dar na partida. Então, pode ser que a máquina, se eu ficar dando muito tranco na partida, ela começa a ter alguns problemas mecânicos. Então, esse é outro ponto ruim na partida direta. Ele sobrecarrega o sistema elétrico e também ele pode sobrecarregar aí o sistema mecânico que não suporta uma aceleração tão rápida assim, né? Um tranco tão forte na partida. Então esse é o ponto ruim
da gente usar a partida direta, tá? Mesmo com esses pontos ruins, ainda elas são muito utilizadas, tá? Uma questão que não tem nada em norma isso, tá? A partir de qual potência de motor eu não posso mais usar a partida direta. Não existe isso, tá? O fato é que vai chegar um ponto que esse pico no sistema elétrico e tranco na carga é tão grande que a gente precisa usar outras estratégias para partir o motor. Bom, como que é o diagrama, os circuitos aí da partida direta, tá? Vamos pensar primeiro no comando, tá? O comando, basicamente, eu vou ter que ligar a bobina do contator. Então, normalmente eu vou ter um botão liga e um botão desliga. O botão liga normalmente é aberto. Então, quando eu apertar o botão liga, vai fluir corrente aqui por a bobina do contator, ele vai atracar. O contator atraca. Quando o contator atraca, ele tem um contato auxiliar que fica ligado junto com o contator na parte de potência aqui. Então, quando eu ligo o contator, esse contato auxiliar também liga. E aí, mesmo que eu tire o dedo aqui do botão liga, né, ele continua passando corrente por esse caminho aqui, já que ele estava atracado. E aí o contator mantém ligado. Esse contato aqui é chamado de contato de selo. Quando eu precisar desligar a partida, eu venho no botão desliga, que é normalmente fechado, ele abre e eu desligo o meu circuito. E o sistema para. O circuito de potência, eu estou colocando aqui o mais utilizado. Eu tenho um disjuntor motor e um contator. Eles estão ligados em série mesmo com o motor. E aqui tem o desenho dessa ligação, né? Aqui um disjuntor motor e aqui um contator. Uma outra questão importante da partida direta, né, é que aqui a gente tem ela fisicamente montada, mas além disso, a gente precisa ajustar o relé de sobrecarga ou disjuntor motor. Então, por exemplo, esse disjuntor motor aqui ele pode ser, por exemplo, de 12 amperes e ele é ajustável de 9 a 12 amperes. Então, o que significa? Que você precisa também ajustar essa corrente do disjuntor aqui, que é de 9 a 12 amperes, de acordo com a corrente nominal do seu motor. Então, se o meu motor é de 10 amperes, eu preciso ir aqui no disjuntor motor e ajustar, que é bem nesse potenciômetrozinho no canto aqui, para 10 amperes. Por que isso é importante? Porque caso tenha uma sobrecarga, né, de 2 vezes a corrente nominal, aquela curva vai funcionar considerando a corrente nominal ajustada. Então, se passar 20 amperes, eu vou considerar que a corrente nominal está 2 vezes se eu ajustar para 10 amperes. Tá? Assim que ele vai funcionar. Isso eu destaco por quê? Porque quando a gente vai em indústrias, né, dificilmente o pessoal acaba ajustando essa corrente aqui. E se você não ajustar, você está correndo o risco de fazer o motor entrar em sobrecarga e se não estiver bem ajustado, ele não desarmar. E aí você pode danificar o motor, né, queimar o motor, se isso não for feito corretamente. Por isso que é importante esse ajuste aí. Aqui tem os circuitos trifásicos, né? Então o motor trifásico basicamente vai entrar 3 fases aqui no disjuntor. Aqui está um caso que tem relé de sobrecarga, né? Entra 3 fases no disjuntor, no contator e relé de sobrecarga e você alimenta o motor. No caso de motor monofásico, o que é feito é que acaba sendo ligado o contator com o relé de sobrecarga aqui em série. Aí a gente consegue fazer a partida colocando as três fases em série ali. É assim que é feito o monofásico. Tá? E qual que é a diferença da partida reversora? Tá? A partida reversora, o que surge é um segundo contator. Tá? Então eu continuo com a proteção podendo ser disjuntor motor, disjuntor só para curto-circuito, mais relé de sobrecarga ou fusível mais relé de sobrecarga. E eu tenho 2 contatores. O que acontece é que, para esse segundo contator que eu instalo, eu inverto uma fase. Então, se aqui está ligado L1, L2, L3, aqui eu inverto uma. Por exemplo, L2 com L1 com L3. O que vai acontecer? Quando eu atraco o contator K1, o motor roda para um sentido, por exemplo, horário. Quando eu inverto uma das fases, o motor começa a rodar no sentido anti-horário. Tá? As características da plena tensão, da simplicidade, do pico de corrente, né? A simplicidade fica um pouco mais complexo para adicionar o contator, mas ainda é muito simples. Continuo jogando sempre na tensão e eu continuo tendo o problema daquele pico de corrente.
A vantagem é que, na partida direta, eu só posso ligar o motor em um sentido. E na partida reversora, você consegue ligar o motor tanto sentido horário como sentido anti-horário. Essa que é a grande diferença da partida reversora aí. Então, na hora de montar ela, né, no circuito de potência, a gente viu que são dois contatores. Aqui tem fisicamente ela, disjuntor, motor, e agora dois contatores. E o meu circuito de comando fica um pouco mais complexo, né? Então, o que eu busco no circuito de comando? Eu busco um item que se chama intertravamento elétrico. Então, olha só, eu tenho os botões aqui. S1 que liga para a esquerda, S2 que liga para a direita e o S0 que desliga. E, por exemplo, se eu apertar o botão S1, o que vai acontecer é que a corrente vai vir para cá e vai ligar o contator K1, o motor roda para um lado. Quando acontece essa questão aqui, o K1 liga, eu fico com contato de selo, o motor se mantém ligado. E quando eu aperto o botão S1, tem um outro contato normalmente fechado aqui que abre essa outra parte aqui do circuito, e mesmo que eu aperte o S1 e o S2 juntos, ele não vai funcionar, porque esse cara aqui vai estar aberto, tá? E ao contrário também ocorre. Se eu quiser desligar, eu posso apertar o botão S0, desliga o circuito. Se eu apertar o S2, ele liga o contator S2, fecha o selo, mantém ele ligado. E se eu apertar os dois ao mesmo tempo, eu não consigo abrir. Por que não posso ligar os dois ao mesmo tempo, né? Como eu inverti uma das fases, se eu ligar os dois contadores ao mesmo tempo, eu vou criar um curto-circuito no meu sistema. Tá? Então, eu preciso evitar isso fazendo esse circuito de comando com intertravamento elétrico. Uma outra questão que tem mesmo assim, existe alguns acessórios mecânicos, né? Que é essa letra C aqui, que eu coloco entre os contadores, que é um intertravamento mecânico. Então, mesmo que eu tenha um problema no circuito elétrico e manda ligar os dois contadores ao mesmo tempo, ele intertrava e não deixa fisicamente, né, mecanicamente, ligar os dois contadores ao mesmo tempo. Tá? Então, o circuito de partida reversora, ele tem essa capacidade aí de intertravamento, bem importante também. Finalmente, eu estou mostrando aqui algumas curvas, né? Então, como que funciona, tá? Tanto direta como reversora. Partida direta. Quando eu ligo, ela tem um pico de corrente, aqui está representado por 8 vezes a corrente nominal. Com o passar do tempo, ela vai caindo e ela vai chegar normalmente próximo à corrente nominal. Tá? Aqui está o conjugado disponível pelo motor. Tá? Então, quando eu ligar, eu vou disponibilizar 100% do torque do motor. E ele tem essa curva característica aqui, o torque do motor. Ele começa um conjugado alto, tem uma pequena queda, depois ele tem o máximo, e aí ele vai caindo. Quando eu estou na rotação síncrona da rede, eu não tenho mais torque, tá? E aqui eu desenhei o conjugado resistente, né? A carga vai proporcionar uma resistência à rotação do motor. A hora que o conjugado do motor se estabilizar com a da carga, é a faixa que ele vai operar ali, tá? Mas ela tem essa característica, 100% do conjugado disponível, pico de corrente, a rotação vai aumentando e a corrente vai caindo. A tendência é, se o motor estiver na velocidade nominal, ele vai estar com a corrente nominal dele passando. Essas são as características da partida direta e reversora. A questão que fica agora é, e se eu tiver e se por algum motivo eu não puder ter esse pico de corrente muito grande, dá muito tranco? Como que eu faço? Aí eu vou trabalhar com outros métodos de partida que a gente vai ver nas próximas aulas.